aprendizado. E tudo começou com a minha busca de um dia que eu não estava muito bem, pensando assim, como é que eu posso, depois de tanto estudo, depois de tanta coisa, fazer o que eu faço, pensar o que eu penso e agir como eu ajo. Não é possível que tudo que eu faço, como é que eu posso me considerar espírita, cristã, e ainda fazer todas as coisas que eu faço e duvidar do jeito que eu duvido? Então começou nessa busca e por isso esses estudos foram chegando e me trouxe isso que eu vou dividir com vocês, que eu espero que vocês entendam que tem muito daquilo que eu tirei do estudo, mas vão buscar vocês. Tem uma palestra excelente do Haroldo, que foi de onde eu tirei muita parte disso, dessa questão do homem de bem e esses textos. Tem muita coisa, sequência. Assistam a palestra do Ayrton, porque o Ayrton também trouxe muita informação, que eu talvez repita aqui, mas complementação do que ele disse, e é um trabalho de equipe, é um trabalho da casa, porque não só nós dois estávamos fazendo o estudo ao mesmo tempo, com o mesmo conteúdo, como hoje no nosso estudo de manhã, o título do estudo era a diferença. Então, assim, para que a gente divida esse momento que a gente está sendo acompanhado, que a gente está sendo tratado, que nós estamos em comunhão. Existe uma comunhão de pensamentos, não só nessa casa, mas mesmo a gente sozinho, onde está o nosso pensamento? Então, essa diferença veio nisso. Como que eu posso? O que é, então? A minha busca foi assim, então o que é espiritismo? O que eu estou seguindo? O que eu estou aprendendo? Eu posso ser chamada de espírita? E foi aí que eu comecei essa busca toda. Qual que é a diferença? Por que a gente faz o que a gente faz? Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu ainda faço. Que é a nossa busca de melhoria, quando a gente desperta para aquilo que a gente vem fazendo. Então é isso. E eu vou ler um trecho, o Ayrton ele leu o texto todo, vocês busquem o texto, porque o texto ele é muito rico, tem muita informação. Emmanuel coloca essa parte do espiritismo de uma forma fantástica. E eu vou trazer assim, somente algumas frases para que a gente pense um pouco nessa parte, o que é ser espírita. E ele faz essa meditação, né, ele traz esse assunto de uma forma maravilhosa. O texto chama Doutrina Espírita e o livro chama Religião dos Espíritos, que é um livro fantástico também de ler. Então, nesse meio do texto que ele fala, ele diz o seguinte: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajustes depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. E espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Se está difícil esse texto aqui, imagina o homem de bem listado no Livro dos Espíritos. Vocês não têm ideia, assusta qualquer um. Mas a gente tem que entender assim, aquela lista do que é ser um homem de bem e esse convite aqui do que é ser um espírita, que parece assim, é de uma responsabilidade tamanha o que a gente tem que fazer para ser considerado como espírita. Mas por que o termo espírita? Né? A gente já sabe, quem trouxe esse termo foi Allan Kardec. Ele trouxe o termo espírita, ele escreveu em 1864 o Livro dos Espíritos, 1857 o Livro dos Espíritos, e ele então tem um cuidado muito grande em esclarecer a terminologia, porque a gente tem essa questão, né? Se eu falar para vocês, eu adoro manga de camisa, manga fruta, que tipo de manga? Então, quando a gente fala uma palavra, por falta de maior definição daquela palavra, se eu não explicar que eu estou falando da manga da camisa, pode dar outra conotação. Então, ele começa falando disso, esse texto dele, ele tem dois textos. Tem um livro que é o que é o Espiritismo, e ele fala também dessa parte na introdução do Livro dos Espíritos, sobre o que é o Espiritismo, o que é ser espírita. Então, ele começa dando uma definição assim, da palavra espiritualista. Então, o espiritualismo é o contrário do materialismo, mas não quer dizer que o espiritualista vai fazer essa conexão do corpo material com o espírito. Então, ele cria o termo espírita para ser bem específico a palavra, para não ter dúvidas. Então,
Leiam, porque é uma explicação, eu vou ser bem pobre na explicação aqui do que ele quis dizer. É bem interessante ler o que Kardec diz sobre o que é ser espírita, o que é espiritismo, e essa definição, diferenciação do que seria ser um espiritualista. Porque a maioria das religiões, elas são espiritualistas. Elas acreditam que existe algo além do corpo, mas daí elas acreditam nessa comunicação. O que elas acreditam exatamente, o que é essa comunicação, o que é essa experiência espiritual no corpo carnal? Foi isso que o Kardec foi estudar. Por isso que o termo espírita ele usa para definir isso. Então ele fala o seguinte: espiritualismo é o oposto de materialismo. Acreditar haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, já começa a diferenciar, eu sou espírita ou sou espiritualista? Onde que eu vou me colocar aqui? Eu acredito nessa comunicação, nesse mundo invisível? O quão importante é esse mundo invisível? O que acontece nesse mundo que eu não vejo? Eu estou sendo influenciada por quem? Qual é o meu papel? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Essas outras colocações que ele quer dividir, o que ele chamou disso. Então, ele vai falar que, nesse item no livro O que é Espiritismo, ele vai falar que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. É uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos e, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, a gente já sabe, a gente escuta sempre falar que o espiritismo é o quê? É uma ciência, né, uma filosofia e uma religião. A gente sempre escuta esses três pontos. Então, Kardec quis justamente explicar do que ele estava falando e por que ele estava falando aquilo. Então, ele vai falar da ciência, ele vai definir aqui que essa ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal, porque é uma ciência que vai estudar o elemento espiritual, não é uma ciência que vai estudar a parte material. Então, não dá nem para ter uma discussão. Se a pessoa é espiritualista ou se ela é materialista, como é que você vai discutir ciência com essa pessoa? Se você está falando de um elemento espiritual e a pessoa está falando de uma coisa material, né? Mas ele teve o cuidado de fazer várias pesquisas, e a gente sabe que quando ele montou o Livro dos Espíritos, ele fez vários experimentos, ele teve comunicação de médiums, né? Ele tem uma fonte de mais de 50 mil mensagens, ele só publicou aquelas que faziam sentido, aquelas que tinham lógica e eram condizentes e repetidas, tinha uma confirmação daquilo. Então, a gente está quase perto, né? A diferença aqui, assim, mais ou menos isso. Então, ele organiza esse livro, ele publicou o Livro dos Espíritos, e o livro contém, então, basicamente, que é a doutrina, né? Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, ele teve espíritos que ajudaram nessa codificação espírita. Então, ele vai aos poucos colocando, definindo, a gente pode falar no termo espírita com definição de Kardec. A obra que ele fez foi catalogar o que não conseguia explicar antes, porque os fenômenos ocorriam, mas chamar aqueles fenômenos de espíritas e ter uma ciência que estuda, fora assim, eu quando fiz o slide, tinha vários slides, eu fui diminuindo, mas tem uma lista de cientistas que comprovam várias coisas já do mundo espiritual, né? Que a ciência ainda não aceita 100%, óbvio, mas tem experimentos de cientistas de nome, pesados, que a gente pode citar, dariam vários slides aqui trazendo essas experiências, mas pode buscar, que vocês vão ter bastante coisa. Então, só para a gente ter essa colocação do que Kardec definiu como espiritismo, nessa parte da ciência que vai tratar dessa natureza, desse intercâmbio dos mundos. E eles chamam de doutrina filosófica e moral, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu trouxe eu vou voltar aqui nesse texto, mas eu queria permitir licença para vocês. Eu queria ler um texto, que eu queria ler na íntegra, porque isso aqui é Kardec falando, tá? Isso aqui foi publicado na Revista Espírita, de 1868. Porque a gente fala assim, então o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e uma religião. E a gente fica preso, às vezes, na palavra da religião. E, de novo, Kardec ele faz aqui nesse texto, que eu vou ler para vocês, vamos definir bem de que religião que ele está falando. O que ele está, quando ele fala, se a gente pode chamar o espiritismo de religião,
O que ele quis dizer com essa questão? O que é essa pergunta? Porque tem algumas palavras que só pelo fato de você falar, se você não for específico, a primeira definição que vem é aquela que é a mais comum. Qual é a sua religião? Você vai definir. Sou católico, sou protestante. Qual é a sua religião? Não é muçulmano? Então, ele vai trazer nesse texto aqui exatamente o que ele quis dizer. Beth, obrigada. Obrigada. Não, essa é minha. Obrigada, mas está ótimo. Essa aqui está mais especial que você trouxe. Então, Kardec vai falar o seguinte: no sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração. Já uma religião, no sentido usual, possui. Assim, o Espiritismo pode utilizar a palavra religião, desde que a considere apenas no sentido filosófico, de um laço que une todos os homens, um laço de sentimento de amor, de fraternidade, que é o laço da caridade. Então, ele não está falando aqui dos dogmas, ele não está falando de uma coisa que tem uma instituição, tem os dogmas, tem todo aquilo que a gente normalmente pensa quando a gente pergunta para uma pessoa qual é a sua religião. Você não está perguntando, vem cá, mas você se reúne uma vez por semana para conversar com a sua família, num termo assim, de fraternidade, amorosidade? Porque se você faz, você está praticando a religião que Kardec quis dizer aqui. O que a gente faz numa casa espírita, não é isso? A gente não se reúne aqui no laço de sentimento, de amor, fraternidade, que é o laço da caridade, que a gente aprende o que é caridade, estudando com Jesus, que é a benevolência, a indulgência, o perdão. Então, se a gente está praticando isso, nós estamos sendo religiosos. No termo de Kardec. Não, mas a religião é aquela que eu tenho que ir toda semana e fazer todos aqueles rituais assim. Então, não é essa a religião. E ele continua, então. A pergunta é, então o Espiritismo é uma religião? Kardec. Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, um variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocados. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, Kardec teve um cuidado de não colocar... Porque você pode dizer, é religião e não é religião. Precisamos definir, então, qual é o sentido de religião que você está dando. Né? A gente não recebe o batismo para ser espírita, a gente não tem carteirinha de espírita, né? Não temos uma figura central como chefe daquela religião que todo mundo tem que fazer. Então, quando a gente pensa nisso, é uma doutrina filosófica e moral. Então, tem além. Ele tomou esse cuidado de não colocar como religião para que não confundisse. E hoje a gente tem que ter esse convite também, pensar um pouco nisso também. É além, está além. E como ele disse, a fraternidade, o laço de amor, o companheirismo, a caridade. É isso que deveria nos reunir para ser a nossa religião. Que é aquela religião que te faz uma pessoa melhor. Faz. A intenção é essa, que a gente se torne uma pessoa melhor. Por isso esse convite da moral. E a gente sabe, tem uma passagem de Emmanuel que ele diz que no aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Simplesmente isso, a parte científica do Espiritismo. No aspecto religioso, religioso no sentido que eu já disse, né, então a gente já entendeu. No sentido religioso, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Isso está no livro Consolador. E é uma definição fantástica, porque muitas vezes a pessoa pergunta, mas o que vocês fazem nesse espiritismo? Vocês acreditam em quê? Aí quando você fala, eu sigo Jesus Cristo, meu modelo é Jesus Cristo, acho que se as pessoas conseguissem perceber um pouco, tem uma diferença, tem um chamado que está além do sentido religioso,
que normalmente as pessoas pensam quando perguntam qual é a sua religião. Quando você fala eu sou espírita, parece que assusta, né? Eu tenho uma pessoa que perguntou para mim, agora você está frequentando o centro espírita? Como, né? Mas eu estou assim, então eu acho que eu estou tentando melhorar, né? Se falar assim, nossa, agora você roubou o banco e está frequentando o centro espírita? Não, né? Eu estou tentando melhorar. Então, assim, algum resultado, algum fruto do trabalho tem que aparecer. Uns dias a gente vai mais, né, ruinzinho, uns dias a gente acerta, uns dias a gente consegue, né, falar, nossa, hoje eu fui legal. Tem dia que fala, nossa, eu não tenho jeito mais, como é que eu vou fazer? Mas, assim, é isso, a gente entender. E o convite, o próprio Kardec diz, né, os espíritos disseram para Kardec, na pergunta 625, que para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Então, simples assim, a gente tem um modelo para seguir, e o modelo a gente copia, e um guia a gente segue. É para isso, toda vez que você busca um modelo, para quem costura ou para quem tem, né, um artista, você tem que ter um modelo. E um guia, porque às vezes você não sabe como é que funciona. Não vem guia para, né, criar filho, não vem guia para viver. Mas eles deram um guia que viveu a vida dele exatamente como um exemplo para a gente seguir. Na dúvida do que fazer, olhar para o que ele deixou para trás na história. Então, quando a gente fala de moral, nada mais é do que a lei de Deus. Né? É o que Jesus fala aqui no slide anterior, nessa pergunta. A doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Que lei? A lei de Deus. Jesus veio aqui para nos mostrar a lei de Deus. Ele trouxe a boa nova, que é justamente para representar isso. Ele veio trazer esse conhecimento. E uma pausa aqui um pouco para falar sobre moral, porque a gente quando fala de moral, a gente fica, né, lembra assim, mas a moral, ela é discutível, né? Porque a gente tem a moral e tem a ética. Então, por isso também seria uma filosofia moral e ética. Por quê? Porque, no caso, a moral, a origem da palavra, ela até trouxe aqui, para colar um pouquinho. Moralis, tá? Origem latina, significa costume. Então, moral, você faz porque é um costume. Aquela sociedade faz de um jeito que aquilo é moralmente aceito, mas não quer dizer que é ético. A ética, que é da palavra grega, significa conduta, modo de ser. Então, a ética que vai te dizer se aquela moral está certo ou não, vai diferenciar. Porque em alguns lugares você pode usar calça comprida, você está dentro da moral, né, daquele lugar. Em outro lugar vai ser amoral. Mas exatamente assim, faz mal ou não usar aquela calça, aí entraria a ética. É um exemplo meio bobo, mas para tentar diferenciar assim, o que é moralmente aceito numa sociedade, enquanto você não intelectualmente questiona aquilo, se é certo ou não, você vai continuar fazendo. A ética está interiorizada quando você desperta que eu não vou andar mais na contramão porque não é o certo. Mas aqui, nesse país tropical do samba, todo mundo faz. Todo mundo anda pelo acostamento, né? Então é ok, você já espera que a pessoa vai andar pelo acostamento, vai te cortar, vai furar o farol. Está todo mundo bem, estamos de acordo que é normal, então moralmente é aceito. Mas eticamente é? Você realmente passar na frente de todo mundo, furar a fila, cortar o direito do outro de ser a vez dele? Não é? Então essa diferenciação de moral, vamos pensar nessa moral com sentido de ético. Não no sentido de costume, porque todo mundo faz, eu faço, então eu estou bem. Vamos levar um pouquinho no sentido, o que todo mundo faz, que eu vou fazer também, é o certo? Tá bom para todo mundo? Se todo mundo fizer isso aqui igual, no mundo, o que vai acontecer? Aquela história do, mas é só um papelzinho. Então, só um papelzinho, o mundo inteiro, quanto de lixo a gente tem? Então, esse sentido de moral que eu quero dar aqui. Então, os espíritos nos falam também que moral é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal, e funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então o que é bom para mim tem que ser bom para todo mundo, porque se não for bom para todo mundo, né, é mais complicado. E a gente tem que lembrar disso sempre. Se a gente faz aquilo que eu estou fazendo, está prejudicando alguém? Essas perguntas a gente tem que fazer, porque é onde a gente vai estar pensando, a gente tem que fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Se fosse comigo, seria legal? Se eu tivesse feito isso com alguém, né? Ou essa pessoa tivesse feito comigo, como é que eu me sentiria? Como eu vou me sentir se fosse ao contrário?
Essa pergunta a gente tem que fazer, mas à medida que a gente vai evoluindo no nosso pensamento de discernimento. Porque quando a gente tem esse discernimento de bem e mal, onde a gente vai perceber, fala, puxa, não foi legal, né? E isso, de repente, eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Continuando nesse próprio texto da doutrina espírita, do Emmanuel, que eu abri falando da definição de espírita, no final ele segue falando sobre nesse próprio capítulo, que ele diz que a doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. A gente não está falando só de uma moral do planeta Terra, né? A gente tem que pensar o seguinte, em todos os mundos, a pluralidade dos mundos. Então quer dizer que essa moral de Jesus, essa ética, essa conduta de Jesus, então ela não é só do planeta Terra, ela representa dos mundos, é de Deus, está muito maior do que a gente. Não é porque a gente tem que ser, porque é uma coisa só focada aqui com a gente. Ela é muito mais ampla. Então quer dizer que nos outros mundos existem a moral é tão elevada, porque Jesus se relaciona com outros espíritos crísticos. Dentro desse universo, vocês imaginam, o Ayrton brincou aqui, tem muito mais bem do que mal, porque olha só, a quantidade de espíritos que estão aí, administrando planetas, dentro dessa moral do universo, é muito lindo. Por isso que eles falam que essa doutrina espírita é a doutrina do Cristo. A gente tem, assim, como exemplo de Jesus, que é o nosso primeiro contato de espírito crístico, que é ele que está com o planeta Terra. Tem outros planetas, outras habitações, outros espíritos crísticos. A gente ainda não tem toda a informação, o que a gente sabe ainda é muito pouco. Como é que a gente pode entender essa grandiosidade de Jesus, do universo e de Deus? Muita coisa, então temos que ficar um pouco mais aqui. Mas para trazer isso, né? Kardec ele fala também, né, nessa definição de espiritismo, que o espiritismo tem por objetivo guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes neste estudo um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduza a esse fim. Esse é o objetivo, da gente se melhorar, da gente aprender, da gente tentar se melhorar. Esse que é o ponto. E eu trouxe na questão 286 do livro Consolador uma definição muito linda da história sobre Jesus. Ele fala que o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão demonstrar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Esse é o convite de Jesus, que a gente faça essa caminhada, porque a gente fica pensando, esse sacrifício todo que Jesus fez e essa exemplificação que ele deixou para a gente, e que ele disse que nós podemos fazer igual e mais do que ele já fez. Então, é uma caminhada de melhora, de progresso. Então, nessa minha busca eu faço o que eu faço e ainda quero ser chamada de espírita cristã e tal. Eu cheguei nesse slide que é da FEB. Eu até copiei o slide da FEB e falei, vou dar o crédito, porque aí não fica tão plágio assim, fica dito que é da FEB, do estudo EAD. Vocês podem procurar esse estudo sobre o espiritismo no site da FEB, que tem bastante coisa lá. Mas ele traz isso que está no livro dos Médiuns, capítulo 3, item 28. Vou pensar um pouquinho. Então, se eu posso ser chamada de espírita, que tipo de espírita que eu sou? Onde é que eu estou? Onde é que eu me coloco aqui? Um pouquinho de se medir, onde que a gente se encaixaria. Não precisa falar alto, que ninguém precisa saber, né? Essas coisas a gente não fala assim em público, eu também não vou falar do meu, mas vocês vão olhar aqui e ver onde é que vocês se encaixam. Porque Kardec ele vai explicar exatamente assim, olha. Os espíritas experimentadores, ele chama de espíritas experimentadores, porque a gente fica ouvindo muitas vezes aquela passagem, né, o espírita verdadeiro. Eu sempre ouvi muito espírita verdadeiro. Mas o espírita experimentador tem isso? Ele chama de espírita experimentador, onde somente creem, constatam essas manifestações. Então, assim, as manifestações é que vão levar, através dessas crenças todas, né, que ele acredita nessas manifestações, simplesmente crê nessas manifestações. E constatam dessas manifestações
do fenômeno, né? Eles estão mais preocupados com esse fenômeno, então eles estão mais na parte da observação. Então são os espíritas, Kardec chama assim, experimentadores. Tem os espíritas imperfeitos, onde eles estão mais na parte, eles compreendem essa filosofia, a moral, admiram, mas não praticam. Então já está mais em cima do muro aqui, né? Que são os imperfeitos. E está muito legal, porque a gente é imperfeito, a gente é perfectível. Então, se eu estiver aqui nessa linhazinha aqui, também está legal. E eu acho que também não é uma linha muito assim, reta. Eu acho que a gente flutua em alguns dias, né? Tem dias que está um pouco mais assim, puxa, ia ser tão legal se eu visse a mesa girar. Não, acho que não. Mas, assim, algum efeito que a gente sabe de materialização, né, aquelas coisas que a gente escuta falar em, porque foi no centro, materializou a flor, ou qualquer fenômeno que a gente não sabe ainda como explicar, a gente vai pela curiosidade. Muitas vezes a gente se aproxima do espiritismo por essa curiosidade mesmo. Ou em casa está acontecendo umas coisas muito esquisitas, e aí eu quero saber o que está acontecendo, eu vou lá para tentar entender e acabo, então, me envolvendo no estudo e posso chegar nessa parte aqui que eu compreendo, né, já essa filosofia, mas ainda não estou praticando, porque por enquanto ainda não atingiu a gente ainda não estou naquele ponto. Né? E depois ele fala dos espíritas, dos verdadeiros espíritas, né, os espíritas cristãos, onde eles aplicam já esses princípios. Então já não é mais, já está no outro patamar também, né? Praticam, se esforçam por praticar. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar praticar o que a gente vem aqui e escuta. Porque se a gente vier aqui estudar e chegar lá fora não consegue fazer, e essa era a minha colocação quando eu comecei a estudar, por que eu escuto, eu estudo, e na hora que eu tenho que fazer eu não faço? Mas porque está ok, está dentro aqui desse nível. E aí tem uma outra que chama dos exaltados, que aí também já assim, né, já extrapolou. Já está assim, já está vendo coisa além do fenômeno, já está tão assim que tudo já é extraordinário, tudo. E tudo aquilo que é muito exagero também não faz bem. Se você imaginar, se alguém falar para você, não, continua indo adiante, vai, você vai subir a montanha. A pessoa fala, vai, não, continua subindo, continua subindo. Se chegar um ponto e continuar subindo, se a pessoa não parar em você, você vai cair do outro lado da montanha. Porque chega uma hora que você tem que, né, tem um limite das coisas. Então aqui, a gente tem que chegar num ponto de lógica, de razão. Nem tudo vai ser classificado como espírita. Muitos fenômenos que aparecem em casas espíritas, o pessoal acaba acreditando que é aquilo porque já passou do limite. Então, essa colocação desses espíritas experimentadores, imperfeitos, né, espíritas cristãos exaltados, também fez eu ter um pouco dessa noção do que é. E ele fala mais um detalhe, ele fala que tem espíritas que são espíritas sem saber. Possuem sentimento inato dos princípios da doutrina, sem jamais terem dela ouvido falar. Não tem gente que às vezes, muitas vezes ateu, e está lá fazendo a caridade, porque ele acredita que tem que ser assim, ele acredita que ele tem que ajudar. Ele está fazendo o que a gente vem aqui escutar para fazer, sem ter o conhecimento da doutrina. Imagina na hora que ele realmente estudar. Então, é isso que, no meu entendimento, ele quis dizer. Pode ser que ele quis dizer outra coisa, né? Mas eu agora só entendi isso. Ele tem um nome bacana, que eu gostei. Sinceros Adeptos do Espiritismo. Eu achei bacana, porque é simpático. Parece que não tem muito comprometimento, né? Eu sou simpático, eu não fico aqui na minha. Mas ele fala assim, que os espíritos, as pessoas que são sinceros adeptos do espiritismo, não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários. Não é o fenômeno que chama a atenção. Nós somos assim quando nós reconhecemos os que dele recebem, né? As pessoas recebem a consolação para as suas almas. Quando a gente vem aqui, a gente sai daqui muitas vezes renovado nas nossas dores, a gente está sendo o quê? Um sincero adepto ao espiritismo. Eu estou tendo consciência de que a gente veio aqui e recebeu um consolo. A gente teve uma ajuda. Os que a quem liberta das torturas da dúvida. Quantas pessoas, quantas mães Chico Xavier conseguiu consolar com as cartas psicografadas dos filhos? Aquela pessoa pode nem seguir a doutrina toda, mas ela é um adepto sincero do espiritismo, porque ela teve o quê? Ela teve um consolo, né? A tortura da dúvida, ela sabe agora que aquele ente querido deu notícia. Ela sabe que a vida continua, ela sabe que existe algo além. E tudo isso vai construindo, então tudo é um mosaicozinho que vai levar a gente para chegar no ponto que a gente tem que chegar. Aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza, que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos.
quando a gente tem essa percepção, quantas vezes a gente chega aqui e tem esse acalento, né? Então esses são os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no espiritismo unicamente procuram efeitos materiais não lhe podem compreender a força moral. Então aí que está o ponto. Onde está essa força moral? O que é a moral? A gente já disse, distinguir o bem do mal. O bem, a lei de Deus. Que a gente possa dar um passo além. Não está só no fenômeno, mas o que leva a gente a isso? Isso está na Gênesis. Então, para reconhecer essa parte da moral, é o que a gente escuta sempre no centro espírita. Nossa transformação moral. E essa frase é fantástica, que a gente escuta sempre, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E aí eu vi na palestra do Ayrton, e eu fiquei pensando, né, nossa, a minha palestra dele está tão assim similar, mas o que será que eu estou querendo? O que eu preciso dessa palestra aqui para me ajudar? E ele falou uma coisa que, às vezes, quando eu escutava essa frase aqui, para mim ficava muito assim. Não sei vocês, né? Estou falando eu que é mais devagarzinho assim. Mas para mim era assim. Reconhece-se verdadeiro espírita pela... No caso que eu não ouvia transformação moral, mas eu ouvia pelo esforço. Falei, então esforço eu estou fazendo, então eu estou bem, né? Porque você pula um pouco a transformação moral, que é o mais difícil. Porque esforço, quem não faz esforço? De verdade, pode ser... À medida do esforço que você faz, ninguém pode dimensionar o seu esforço. Porque sair da cama de manhã, muitas vezes, é um esforço fenomenal. Não é todo dia que a gente tem aquela garra toda. Tem dias que é difícil. Então, aquele esforço, quem vai medir esse esforço é muito relativo. Mas a transformação moral não tem medição. Você não transformou a moral um pouquinho ou muito, né? Lógico, existe uma... Se estou conseguindo me colocar... Óbvio que tem a diferenciação, é um caminhar da sua melhora moral, mas o que eu quero dizer é assim, muitas vezes a gente fica nessa desculpa do eu estou me esforçando, mas eu estou me transformando. Qual que é o convite de Jesus? Não era para a gente só levantar e andar, mas para a gente não pecar mais, para a gente não fazer de novo, para a gente aprender. Porque enquanto a gente não aprender, as histórias vão se repetir. Vão ser os mesmos empregos, os mesmos chefes, os mesmos vizinhos, né? Os mesmos maridos, o primeiro, o segundo, o terceiro, e o problema são eles? Não. O que está em comum disso tudo? Eu sempre brinco que eu ia para a academia de ginástica tentando achar uma academia boa, até que eu descobri sou eu o problema. Enquanto eu não for para a academia e eu não fizer exercício, não vai mudar. É mais ou menos isso com a moral. Enquanto a gente não fizer essa transformação, não adianta ficar se esforçando. Para mim ficou muito claro mais, quando eu escutava, né, reconhece e só escutava o esforço, eu tive que voltar e ler devagar, pela sua transformação moral. É isso que ele quis dizer, não está só no esforço. O esforço vai levar à sua transformação moral, mas o ponto é muito mais fundo. Então, o texto inteiro, né, que Kardec nos traz aqui é assim, aquele que pode ser com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero. E eu acho fantástico que ele chama lá de espírita imperfeito, mas ele não fala espírito falso, né? Espírita falso. Ele fala espírita verdadeiro, mas assim, ao mesmo tempo fala, se tem o verdadeiro, tem o espírita falso. Mas ele não usa, ele fala de imperfeito, porque nós somos imperfeitos. E esse é o ponto que eu vou levar no texto sobre a diferença. Porque nós não somos falsos, nós estamos aprendendo. Então, muitas vezes, se eu não me comporto como espírita que eu queria me comportar quando eu comecei a estudar, não é que eu sou uma falsa espírita. Eu sou uma espírita imperfeita, eu ainda estou aprendendo. Então, é nesse caminho que eu quis pensar quando ele fala de espírito, né, o espírito é verdadeiro. Então, ele vai seguir. O espírito que nele domina a matéria, no caso desse espírito, né, que já é... Eu vou voltar ao texto. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha num grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria, de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Ele dá como exemplo como um músico. Né? Tem músico que assim, só com umas notas musicais ele já se emociona. Né? Os outros só escutam um som, não sabem nem distinguir. O pessoal fala, nossa, olha essa orquestra, olha aqui o violino, olha define os instrumentos. Eu estou ouvindo às vezes um monte de barulho lá. Então é isso que ele chama aqui. O espírito verdadeiro, ele já está conseguindo ter essa transformação e o espírito está tendo as decisões melhores. Mas para a gente fazer essa transformação moral, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Tem alguma coisa entre o desejo e a ação, que é a força de vontade. E aqui, de novo,
por qualificação das palavras. Não é o desejo de estou com vontade de, porque o desejo não vai te levar a uma ação. Quando você tem a vontade, quando você quer alguma coisa, entre o desejo e o querer. Quando você deseja, a gente tem mania de falar, eu queria, mas eu queria comer um chocolate. Quando você está querendo só, nada, não é um desejo. O desejo, quando você quer alguma coisa, você levanta e faz. Então, o querer seria o desejo em ação, mais ou menos isso. Enquanto você estiver só desejando, isso não vai acontecer. Então, entenda esse desejo como isso, como esse querer de uma ação. Você levantou e você fez. Né? Você vai ligar, marcar aquela visita no médico que você vem adiando para fazer, ou você vai falar, nossa, eu preciso ligar para o meu oculista, nossa, eu preciso ligar para o meu dentista. E você vai. No dia que você pegou e ligou, você agiu. Então, é nesse sentido que entre o desejo e a ação tem a força de vontade. Né? A gente sabe que quando às vezes o primeiro passo para a gente se mover nesse degrau é assim, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Do jeito que está, não está legal. Alguma coisa eu tenho que fazer para mudar, porque eu não estou feliz, porque, e pontinhos, você preenche o que você vem sentindo. Mas exatamente aí, é nesse ponto, quando a gente começa a subir essa escadinha. Alguma coisa não está legal, e se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou colher a mesma coisa, porque eu não mudo. Então começa a dar aquela dorzinha assim que a gente tem que começar a se mexer. É onde a gente começa esse impulso. A gente começa a compreender então que a gente tem que mudar, né? Essa transformação. Então, a força de vontade, Emmanuel nos diz que é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental. A gente sabe que a vontade é que vai fazer a gente levantar. Né? E muitas vezes essa vontade ela é instigada por aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando, porque senão a gente não sai da zona de conforto. Se não tiver a dorzinha ali, a gente não vai se mexer. Né? Então a gente tem que estar mesmo vigilante no que a vida está mostrando para a gente, que pode ser um impulso para a gente começar a se mexer. Então, dentro desse texto, sobre a diferença, toda essa coisa do homem de bem que a gente estava falando, numa das palestras que eu ouvi, eles trazem um texto chamado Padrão Espírita. Então, existe um padrão espírita que está no livro Bênção de Paz, de Emmanuel. Aí você fala, puxa, padrão espírita, agora vai, né? Se a lista do homem de bem estava difícil, o padrão espírita, então... Mas, assim, lendo isso e revendo e colocando essas imagens, eu fiquei pensando o quanto que esse texto traz para a gente, tão perto da gente, as nossas ferramentas. Porque muitas vezes a gente fica distraído pelo mundo, mas eu vou mostrar aqui para vocês que nesse texto o que me tocou foi como a sabedoria divina coloca a nossa estrutura corporal humana para que a gente possa lembrar da transformação moral que a gente pode fazer. Então, nesse padrão espírita, em cada linha dele, eu estou tentando fazer isso, de lembrar qual é o equipamento que foi me dado, que eu posso usar para lembrar do que eu preciso fazer para ter um padrão espírita, cristão, ao exemplo de Jesus Cristo. A moral, a definição do bem e do mal. Né? O espírita é tudo isso, não é só vir frequentar um centro espírita ou participar de uma mesa mediúnica, está muito além disso. Ele falou lá, é a moral do Cristo dos mundos, não é pequeno, está muito maior do que só ser espírita, do que ir ao centro toda semana, tomar passe, né? Fazer o evangelho no lar. É essa grandiosidade do que seria um espiritismo. Então ele fala o seguinte, transformar o coração em fonte de amor. Né? Eu vou falar a frase para realmente a gente pensar bem nisso, como está lá no texto. Transformar o coração em fonte de amor, de tal modo que nenhum sentimento contrário lhe alcance os excessos, ainda quando violentamente arremessado pelos piores dardos vibratórios. Nós somos bombardeados o tempo todo com pensamentos nossos e não nossos. Os que nos acompanham, a nossa sintonia. Então, transformar o coração em fonte de amor é importante, para que você lembre que você tem um coração aqui, que você tem que transformar isso aqui em amor, para que a sua sintonia melhore, para que você melhore, só por isso. Que você não consiga ainda dar esse amor, que é um outro ponto que a gente sabe, o amor ao próximo, mas assim, dentro de mim, eu tenho um coração que eu tenho que transformar em amor, o que está lá dentro.
Converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, de tal maneira que nenhuma ideia menos feliz se lhes fixe nas criações, mesmo quando sob a mais constrangedora indução ao fascínio das trevas. Então está aqui também, a gente tem aqui a mente da gente. O que a gente está gerando aqui dentro? Quais são os pensamentos? O que a gente está usinando nos nossos pensamentos? Essa parte é linda. Metamorfosear os olhos em mananciais de compreensão, com tal amplitude que, à frente de quaisquer cenários da vida, somente aprendam as imagens que favoreçam a construção do bem, com o esquecimento de todo o mal. Gente, metamorfosear o olhar, mudar o olhar do que a gente vê, né? É tão desafiador isso, porque isso te requer uma constante renovação de olhar do outro, do carro que te corta, do cara que não faz o que você gostaria que ele fizesse, né? Os instrumentos que a gente tem de lembrar de trabalhar. Até agora ele só falou de 3, né? O nosso coração, nossa mente, nosso olhar. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade, com tal extensão que venha a filtrar exclusivamente, no auxílio aos outros, os conceitos, revelações, apontamentos e comentários capazes de promover a paz e a consolação, a esperança e a bênção no caminho dos semelhantes. Filtrar, nem sempre o que a gente está ouvindo é o que foi falado, não é? Quantas vezes a gente se ofende? Eu falo por mim, eu sou muito impulsiva para falar e eu lembro quando a minha irmã mais velha, uma das minhas irmãs mais velhas, super sensível. E às vezes eu falava e olhava para ela, ela estava chorando. E eu falava, meu Deus, o que eu falei dessa vez? Né? E ela falava, você falou isso? Eu falava, gente, mas não foi a intenção. Por quê? Também tem o ouvir, não é só o cuidado da fala, mas o que a gente escuta, se a gente filtrar um pouco e pensar, pode ajudar a gente também. Né? Selecionar as palavras que ajudem, aí já está junto com ouvir, né? Que não é só o que a gente fala, o que você escuta, e eu também tentar entender o que você falou, não foi o que você quis dizer, é um exercício difícil. A comunicação ela é travada muitas vezes por isso, porque o que eu quis dizer que você ouviu tem uma diferença. E muitas vezes, se a gente mudar o olhar, mudar a nossa palavra ou filtrar, pode ajudar. Consagrar as mãos ao serviço. Né, o trabalho, aproveitar as oportunidades que nos ofereçam na vida para melhorar-nos, melhorando a estrada em que se jornadeia. É pela gente mesmo. Tudo isso não é para ninguém. Não é para mostrar para o outro, mas a minha jornada vai ser melhor. E se for melhor para mim, que bom. Que bom, porque vai beneficiar, porque a estrada a gente não anda sozinho. Então, se a minha estrada for melhor, e quem está caminhando comigo vai se beneficiar daquilo. Investir os valores do tempo em ação digna, está ligado aí ao trabalho. Né? Então, eis na essência o padrão espírita que um dia, através do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. Assusta, né? Porque é bastante coisa. Mas eu achei que ficou mais fácil a gente lembrar, porque nós temos a essência em nós. Como é que eu vou ter um padrão? O que é um padrão espírita? É fazer tudo isso aqui. É a gente lembrar que foi dado para a gente o coração, a mente, a mão, a boca, os olhos, o ouvido, para que a gente trabalhe nisso, para que a gente seja melhor. Então, é um checklist mesmo. Eu estou fazendo isso durante o dia? Como é que eu estou olhando as pessoas? Como é que eu estou ouvindo as pessoas? Como é que eu estou agindo? Eu estou trabalhando? Eu estou fazendo alguma coisa útil em favor ao próximo? Eu estou preocupada com quem vem junto comigo? Os meus frutos. E aí você vê tudo isso e dá aquele pânico assim. Então, realmente, né, como é que eu posso ser chamada de espírita cristão se eu ainda estou tão falho em tantas áreas aqui? Que é o caminho, que a gente está seguindo, um caminho de perfeição. E foi esse texto que eu já tinha, que o Ayrton leu, que eu vou ler para vocês, porque quando eu li esse texto, foi isso que deu tema à minha palestra. Eu me vi tanto como esse espírito aqui. Esse texto ele é uma obra psicografada, está no livro Momentos de Ouro, pelo Chico Xavier, Espíritos Diversos, e aqui é o Irmão X, Humberto de Campos, que psicografou esse texto. Então, assim, imagina, a reunião alcançava a parte final na organização mediúnica e Bezerra Menezes, que tinha a palavra. Bezerra, nada mais que Bezerra. E aí Bezerra falando, dando aquelas explicações dele, consolando. E um espírito, né, um companheiro, se aproxima e vai falar com Bezerra. E assim, tão
tão humanamente falando ao Bezerra, ele fala o seguinte: Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Que era essa a minha busca antes de ler esse texto. Eu falei, nossa, alguém pensa como eu, que bom, né? Não estou sozinha. E aí o espírito continua. E aí quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, eu estou mais próxima dessa lista do que da lista do Homem de Bem de Kardec. Mas tudo bem, com vocês eu posso ser sincera, né? Assim, posso ser eu mesma. Mas olha só se a gente não se vê nessa pergunta. O espírito fala assim para Bezerra: vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafundo-me nos erros da vaidade e do orgulho, involuntariamente. Articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e, por isso, agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Quando eu li isso, eu falei, sou eu falando, acho que era eu lá, falando com Bezerra. Porque, caramba, é tão fácil a gente cair para essa linha. Tão fácil. É, no dia da gente. E é o que nos faz humanos, porque senão estaríamos anjos, não estaríamos aqui no sábado, né, me ouvindo. Mas, de verdade, assim, somos tão isso porque somos humanos. E está tudo ok, não tem nada de errado. E aí o espírito pergunta, então, que era a minha pergunta, posso declarar-me espírita cristão com tantos defeitos? E aí Bezerra, né, imagina, que graça ele poder responder aquilo. E Bezerra fala assim para ele, pois é, eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas, e sou espírita cristão. Como assim? Né? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas, fantástico ele chamasse de qualidades negativas, ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que eu sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E Bezerra de Menezes, sorrindo, disse, como vê, meu amigo, há muita diferença. Então a diferença é essa aqui. É porque a gente está ainda nesse caminhar, que a gente está mais próximo do verme do que do anjo, que está ok. Eu sou essa pessoa. Quando eu fiz essa pergunta, ainda posso falar, posso me chamar de espírita, posso estar perto de Jesus? Claro, porque nós somos isso aqui. A diferença é o que eu vou fazer no momento que eu percebo que isso aqui não está legal. Ou que alguém, né, foi prejudicado por uma ação minha. Que a gente às vezes fica sabendo. Quantas pessoas será que a gente prejudicou e a gente não sabe? Não só, né, em outras vidas também. Deve ter gente chateada com a gente por aí. Por isso explica tantos problemas que a gente passa, que deve ter assim, um bandozinho em cima da gente, né? No passado, você... Mas brincadeiras à parte, vamos pensar nisso. O quanto que é humano. E aí é claro que a gente tem que passar por um autoconhecimento, autoaprimoramento, para que a gente possa perceber. Isso só vai acontecer, né, quando a gente parar e começar a estudar e analisar a nós próprios. E no livro Rumo Certo, Emmanuel traz esse texto, chama Autoaprimoramento, e a pergunta dele era tudo o que eu queria fazer para ele. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Pergunta de $1 milhão, né? Conseguir explicar isso aqui e a gente colocar em prática, já ganhamos uma encarnação. Mas é difícil. Então, ele faz a pergunta e ele vai dar, então, as respostas. Através do autoconhecimento. Que a gente sabe que é um exercício que é dado para a gente através de Santo Agostinho, né? Que fazia essa busca do autoconhecimento. De cada noite se perguntar. E às vezes, não precisa ser de noite. A gente sabe quando a gente fez alguma coisa. Né? Sabe, fala assim, puxa vida, pisei agora, foi. Ontem eu estava falando com um rapaz e ele deu um exemplo que eu achei, até falei com o Tom hoje cedo. Ele falou, a gente estava falando de fazer caminhada, de viajar, de fazer trilha, tudo, e a gente falou que viajou, e ele também, fomos para o mesmo lugar, fizemos a trilha, e ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, nossa, quando eu fiz essa trilha, eu estava com a minha, acho que a esposa dele, eu não sei em que ele estava, ele falou, eu gosto muito de andar rápido.
E eu saí andando, fui e deixei ela para trás. Ele falou, aí eu percebi que eu olhei para trás, ela estava chorando. Aí eu resolvi diminuir meu passo, voltar para andar com ela. E quando eu vi ele falando aquilo, eu pensei assim, falei, nossa, né? Eu trabalhei com turismo e muitas trilhas que eu fiz, várias pessoas são assim, elas querem andar na frente do guia. Você tem que segurar porque o cara nem sabe o caminho, mas ele quer estar lá. E fiquei pensando, eu falei, poxa, ele é uma pessoa assim, ele gosta de andar na frente de todo mundo. Mas aí veio uma coisa que falou assim para mim, não, olha que interessante. Ele, naquela caminhada, se percebeu que ele estava pensando nele, que ele tinha uma atitude assim. Quer dizer, nem sei se ele pensou tudo nisso, sou eu analisando ele, tá? Mas assim, me acompanha, né, o raciocínio. Mas veja bem, ele percebeu que ele deixou a pessoa para trás. Ele virou, ele teve a sensibilidade de olhar que ela estava chateada. E ele voltou e caminhou com ela. Simples. Quando a gente consegue perceber esse caminhozinho que a gente faz e voltar e fazer de novo, já é isso, já é esse. Talvez antigamente ele não percebesse isso, nem voltasse. E a gente faz isso. Quantas vezes a gente não percebe e agora eu percebo? E agora que eu percebo, eu mudo. Porque aí não é o esforço, lembra? Já é a transformação. Esse que é o ponto. Então ele vai dizer para a gente, felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Já estamos no caminho, olha que fantástico, já reconhecemos. Ele fala que isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burlamento. Estamos aqui hoje, já percebe alguma coisa. 2. Reconhecemos-nos falhos e nos referindo aos valores da alma ante a vida superior. Mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Ok, reconheceu, pisei na jaca, vamos agora fazer o quê? Reconstituir aquilo, renovar, fazer de novo. Porque a culpa não vai ajudar. A gente tem que refazer a caminhada para resolver o assunto, não a culpa, que não vai sair do caminho, você vai ficar chorando, é aqui. Então a gente se reconhece falhos, mas a gente continua refazendo a história, uma nova chance. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. O trabalho, a ajuda ao próximo, não caminhamos sozinhos. O que a gente pode fazer com a dor do outro, que vai diminuir a nossa dor? Alguém está sentindo mais que a gente, alguém está mais solitário que a gente. O que a gente pode fazer para o próximo? Não é só mais a gente, né? A gente tem um tempo muito precioso para a gente não trabalhar. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas de autocondenação. Diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-se sempre. É só isso, gente. Só isso. Agir, servir e melhorar-se. Está super fácil. Mas nós somos imperfeitos mesmo. Está parte, a gente ouviu aqui. Somos espíritas imperfeitos, não falsos. Não tentar olhar dessa forma. Ninguém está aqui com essa intenção. Aqui ainda até a gente consegue, mas lá na rua o cara fez de propósito. O cara deixou a porta do armário da cozinha aberta de propósito. Para me irritar. Qualquer semelhança, como é que a gente fala, Tom? Qualquer exemplo aqui, qualquer semelhança é mera coincidência. Não, porque foi para me irritar, né? Deixou o negócio no chão, deixou o chinelo na sala para eu tropeçar e me machucar. Não, a pessoa não é ele que é distraído, não é ele que... Não. Então, assim, metamorfosear. Vamos olhar com outra intenção. Não foi. Difícil pra caramba, mas não impossível. Difícil não, né? Desafiador, como eles falam. Com essa intenção. E aí... O finalzinho do texto fala que em tudo, então, que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, porque Deus nos conhecerá pelos bons frutos que produzirmos. Então, lembra como ele usa as nossas potencialidades, o nosso falar, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso ouvido, as nossas mãos. Se você pensar nisso tudo, você vai produzir frutos bons, não tem como. A gente tem essa sequência que tem que estar o olhar no outro, vai, de uma certa forma, nos transformar moralmente. Quando você tomar isso aqui no dia a dia. E a gente falha, a gente começa de novo. Lembra, ele disse que a gente reconhecer a falha já é um super caminho. Porque enquanto você não reconhece, você não sabe que você tem um problema para resolver.
Não é isso. E esse trecho todo aqui, dessa parte do aprimoramento, eu queria ler para vocês, e aí eu vou encerrar, mas é porque o texto é muito lindo mesmo. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que vem a produzir. E me chamou a atenção no final porque ele fala o seguinte: cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor. E eu fui procurar o que era pomicultor. E aí foi engraçado que eu procurava pomicultor, aí falava assim, aquele que cuida do pomo. Aí eu falei, o que é pomo? Aí fui, sabe agora do dicionário, que fica assim, você vai procurando e vai procurando. Aí assim, chegou no pomo, a diferença de fruto e pomo. Porque o pomo, ele é carnudo. A maçã, a pera, são frutos carnudos. Então, não é à toa que ele usou o termo pomicultor, porque ele vê, né, os frutos que a gente vai gerar são esses frutos carnudos, são lindos, aquela maçã, aquela pera, esse fruto. Então, ele fala que quando a gente fizer esse movimento aqui de agir, servir, nos melhorarmos, sempre, ele está dizendo isso, que a árvore recebe e receberá a atenção e o auxílio de quem? Quem é o pomicultor? Quem é o nosso pomicultor? Quem é que ajuda a gente a transformar a essência nossa, o nosso fruto? Deus. E os amigos espirituais, os nossos mentores. Quanta gente torce pela gente. Então, ele promete isso, que a gente vai ter essa ajuda, a gente não anda sozinho. Então, quando der esse desespero, posso me chamar de espírita cristão? Pode, porque a gente está no caminho. Mas vamos lembrar o que a vida pede da gente, pra gente, o que a gente sente, o que a gente fala, como a gente olha, como a gente escuta. E levar isso adiante. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. A diferença é isso, quando a gente reconhece, quando a gente pode ver que eu não quero mais fazer aquele caminho. Eu já não sigo mais algumas coisas. Outras eu estou trabalhando, a gente está em construção. Mas lembrar que a gente tem um caminho para chegar, a gente vai ser perfeito, né? O perfeito no sentido não tão grande da palavra, porque a perfeição, ela pode fazer uma outra palestra sobre isso, mas no sentido assim da gente se melhorar. É isso. A gente pode ver essa diferença na vida da gente se a gente olhar para trás e ver que tem muita coisa que a gente já não faz mais. E se Deus quiser, vamos fazer outras tantas menos, conforme a gente vai aprendendo. E eu agradeço como eu comecei, agradecendo todos vocês, todos os que cruzam o meu caminho e que me mandam mensagem e que dividem textos comigo, dividem música e dividem poesia. Cada uma dessas pessoas, meu muito obrigado, porque isso é um trabalho em equipe. Vocês que vêm aqui ouvir, cada sorriso, cada olhar, eu agradeço imensamente. Muito